CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião, à nossa casa de amor. Eu vou dar alguns avisos para a gente começar a nossa reunião. Nossa casa possui estudos de domingo a domingo, em vários horários, e para vocês estudarem. Então, quem quiser estudar com a gente, para saber os horários, é só procurar a gente aqui que a gente passa a informação para vocês. Nossa casa também tem a obra social Antônio de Aquino, que funciona aos sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças e as mães chegam aqui, tomam café da manhã, vão para a sala estudar e almoçam e retornam aos seus lares. E nós precisamos de ajuda. Então, quem puder nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, pode trazer, que é bem-vindo. Nós temos também o bazar, que aceitamos roupas, sapatos, bolsas, cintos, que estejam em boas condições de uso, para ser comercializado no bazar, e a renda é revertida para a obra social. E também as mães ganham, às vezes, quando precisam, elas ganham essas roupas. Então, é muito bem-vinda a ajuda. Nós pedimos, no final da reunião, todo final da reunião pública, tem atendimento fraterno. Então, quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado aí, que alguém capacitado vai atendê-lo no final da reunião. Nós pedimos que quem tiver com o celular ligado, desligue, por favor, para não atrapalhar na hora da reunião. Nós vamos estudar hoje, nossa palestra será sobre a parábola do filho pródigo, e é o Nilton José que vai fazer a palestra. A Adilane vai comentar o Evangelho na hora dos passos, itens 5 e 6. Vamos, então, passar a leitura do item 5, para a gente iniciar a nossa reunião. A vinda do Cristo, a vinda do Espírito de verdade. Como em outros tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz as plantas germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes e bem espalhado na humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece. Vamos todos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez em Teu nome e pedimos a Tua ajuda, a Tua proteção para a nossa reunião, para todos nós que aqui estamos, para todos que estão nos escutando em seus lares, que possam receber também as Tuas bênçãos de paz, de luz, de amor, de harmonia e de equilíbrio. Ampara-nos, Senhor, abençoa a nossa reunião. Envolve o Nilton com Teu amor, ajude ele e ajude a todos nós que aqui estamos. Que o Teu amor possa vibrar nas paredes desta casa de amor que tanto nos acolhe, e que possamos também entrar na sintonia do amor e vibrarmos amor uns para com os outros.
Fica conosco, Senhor, que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo, diretor espiritual da nossa casa, e da coluna de espírito, diretores da nossa casa, sobretudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Milton, vou ler a palavra. Então, nós vamos passar a leitura da parábola, que o Nilton vai fazer o estudo para nós. Parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dai-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo. E lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém las dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi ao encontro do pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele. E, correndo, o abraçou e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestia-la. E pondo-lhe o anel no dedo e a sandália nos pés, trazei um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegado à casa, ouviu a música e a dança. E chamando os criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Um deles respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou como saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este filho que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo? Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Lucas, capítulo 15, versículo 11 e 32. Vamos passar a palavra para o Nilton. Que Jesus o abençoe, o altivo o ajude,
e que nós tenhamos uma tarde de estudo bem proveitosa para todos nós. Então, boa tarde. Vocês sabem o que é uma parábola? Eu vou fazer um estudo porque eu não sou palestrante, né? Sou falador. Parábola é uma alegoria, uma história alegórica que tem por fundo uma verdade. Então é uma história alegórica que tem por fundo uma verdade. E assim Jesus foi passando os seus ensinamentos por parábolas, contando histórias com a experiência que o povo se utilizava para sobreviver. Então ele fala do grão de mostarda, ele fala do pão, ele fala da agricultura, ele vai falando daquilo, da vinha, dos vinhateiros, daquilo que o povo conhecia. E ele conta a parábola do filho pródigo. O que é o filho pródigo? Aquele que prodigaliza, aquele que gasta, que esbanja, que tem prodigalidade, é isso. A Conceição leu ali, e como a gente se concentra pouco, normalmente não desvia, né, o pensamento, mas foi o que ela leu. Então é aquele que gasta muito. E ele conta que um senhor, ao reino dos céus, é assim. Ele tinha um pai, o pai tinha 2 filhos. Olha como é que é bem junto da gente, bem do lado da família, da experiência que a família tinha. Tinha 2 filhos. E resolveu, tinha a riqueza dele, e um dos filhos resolveu pedir ao pai a parte que lhe tocava. Foi o mais velho, né? Ou foi o mais novo? Foi o mais novo. Porque, de acordo com a lei da época, o mais novo, ele tinha um direito de pegar a parte dele primeiro. O mais novo. Então, o mais novo pede ao pai e o pai lhe dá a parte que lhe conta, que seria direito na herança. E o que ele faz? Ele vai para o mundo. Dinheiro no bolso, vai para o mundo. E ele gasta tudo. Ele gasta o dinheiro. Enquanto ele tem dinheiro, ele gasta. Ele vai contando que ele gasta com os prazeres da vida, com a farta comida, com os amigos, muitos amigos. Quem tem dinheiro tem amigo, né? Muitos amigos. E o dinheiro foi acabando. Ele só gastava. O dinheiro foi acabando e ele ficou sem nada. Quando ele ficou sem dinheiro, os amigos sumiram. Acabou a amizade, não ficou ninguém. Ele ficou sozinho. Tinha fome, tinha que comer. Ninguém dá comida. Pagar uma bebida, todo mundo paga, né? Agora, dar um prato de comida, ninguém. Sempre foi assim, ninguém deu comida a ele. Ele foi trabalhar. Quando ele foi trabalhar, ele tinha fome e invejava, como está escrito ali, os porcos. E ele tinha vontade de comer, ele falava alfarroba. Alfarroba é a lavagem, a comida que dá para o porco. Ele tinha vontade, ele tinha muita fome. Ainda mais naquela época, que se trabalhava muito, se pagava pouco. Hoje paga bem, né? Naquela época pagava muito pouco. E ele tinha fome. Até que no momento, ele diz assim, não, eu vou voltar para casa. Meu pai vai me receber, eu vou voltar, não vou ficar nessa situação. Lá pelo menos eu vou ter o que comer e aonde dormir direito. E ele volta para casa. Quando ele chega em casa, vocês estão imaginando Jesus contando assim? É assim que ele falou. Quando ele está se aproximando de casa, o pai o vê. O pai fica muito contente porque ele está voltando para casa. Então ele de imediato aciona os empregados e manda fazer uma festa. Manda matar um boi, como era de costume nas festas. Matar um boi. Hoje mata boi também para festa? Tem um churrasquinho de gato, né? Então mandou lá fazer a festa.
preparar um banho para ele, roupa limpa, porque ele estava sujo, estava mal vestido, prepara um anel para colocar no dedo e faz uma festa para o filho. Olha quanta alegria. Por quê? O filho volta para casa. E ela continua mais para frente, mas vamos parar por aqui. Quem tem filho, quem tem parente, quem ama alguém, quando chega em casa a gente não fica feliz porque voltou, chegou de viagem, enfim. Ali é a mesma coisa. O filho saiu e depois retornou para casa. Mas o pai representa o Pai Celestial, representa Deus, representa o Criador. E quando a gente olha para a vida na terra, para o mundo, esse filho pródigo representam todos aqueles que dilapida os bens materiais, que só querem saber dos bens materiais e que usam e que gastam. Aquele filho pródigo voltou para casa, mas não simboliza somente que ele tenha voltado naquela vida. Porque quantos vão pelo mundo e levam encarnações e encarnações para voltar para a casa do Pai? Quantos se perdem pelo mundo? Quantas vidas a gente pode imaginar que nós levamos, quantos séculos, quiçá milênios e milênios, para hoje vocês estarem aqui de tarde ouvindo a parábola. Quiçá novamente, que já ouviu lá atrás, há uns 800 anos atrás, e a gente está aqui. Isso lembra a gente também, as parábolas são sempre interligadas, a parábola do semeador, que nós estudamos hoje aqui na evangelização, com as mães, com as crianças. A semente é lançada, parte da semente cai na beira do caminho, os pássaros do céu vêm e comem. O que significa a semente que cai na beira do caminho e os pássaros do céu e comem? São aqueles que ouvem as verdades sobre a vida espiritual, sobre a vida futura, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, tudo que nós estamos falando aqui, que entra por aqui e sai por aqui. Hoje, falando para elas ali, está bem na cabeça a parábola da semeadura, da semente. E eu perguntei aqui, quantas de vocês entram por aqui e saem por aqui? Elas ficaram rindo, porque muitas, porque elas vêm por causa da bolsa, vêm por causa da comida. Mas é o momento delas. Não está nem aí, está doido da hora do almoço e quer pegar a cestinha e ir embora. Mas nós passamos por isso também. Por isso a gente tem a obrigação de entendê-las, de compreendê-las. É não deixar fugir a ordem, a disciplina, mas a gente tem que dar um desconto. Cada um está num estágio. Quantas vezes nessa vida mesmo nós fomos convidados e não demos a devida importância? O filho pródigo não estava nem aí para o ensinamento do pai. O que o pai ensinou, o que o pai tinha, ele desprezou. Ele queria a vida dele, ele queria o mundo. Olha como são ligados esses ensinamentos de Jesus. E nós estamos sempre inseridos em todos eles. E outra coisa, ali, nessa parábola, Jesus nega a pena eterna, nega o inferno. O inferno não existe. Por que o pai criaria um filho sabendo que ele iria falhar, que ele iria para o inferno? Por quê? Deus não é onisciente? Então ele sabe o que vai acontecer. Então ele nos criou, uns para seguirem um caminho do bem, outros para ir para o inferno. Então não tem lógica, senão Deus não seria bom, não seria bondoso, seria mau. É a negação do inferno, é a oportunidade, porque quando o filho volta,
o pai o recebe com toda alegria, faz uma festa. Faz uma festa. E quando a gente olha para o mundo, vamos falar dos outros agora, que você vê o homem no crime, jovens no crime. A gente vê crueldade, às vezes, em jovens de 12 anos, 13 anos, não é? Vê crueldade. E morrem brutalmente, em confronto com a polícia, e fazem muito mal. Que espírito é esse? Que espírito é esse? Alguns dizem assim, foi para o inferno, menos um. Mas ele é um filho de Deus. Ele é um filho de Deus. Ele vai ter a oportunidade dele. A oportunidade a gente sempre tem. Ele vai ter um momento que ele vai amadurecer, e Deus se utiliza sempre da dor para nos despertar para o caminho do bem. Ele vai sofrer, vai ter a dor dele, mas ele vai retornar. Ele vai retornar. Ele é um espírito imortal. Nós, graças a Deus, não lembramos do nosso passado. Muitas pessoas reclamam, por que eu não me lembro do passado? E muitos têm curiosidade, eu quero saber quem eu fui. Não tem? Eu quero saber quem eu fui. Como que eu vou caminhar se eu não sei do meu passado, o que eu fiz ou deixei de fazer? Se nós nos lembrássemos do passado, nós teríamos vergonha e iríamos estacionar. Então imagine vocês me vendo aqui falar, estou adocicando a minha voz, porque eu estou pedindo o altivo, a beça para me ajudar a falar, a pensar. Se vocês me vissem um líder sanguinário, um homem mau, e que prejudiquei, vamos partir do princípio, todos vocês, o que vocês iam fazer, olhando para mim? Vocês iam me esperar lá fora. Se de repente voltasse a mente de vocês, todo o passado de vocês, o meu, e vocês me vendo, aquele ali, então é uma bênção a gente esquecer o passado, é uma bênção muito grande, porque a gente tem sempre a liberdade de agir e de recomeçar. Como é bom pegar um bebê no colo, principalmente quando está limpinho, cheirosinho, né? Sorrindo, é muito bom, né? Um bebê, um netinho, a netinha bochechudinha, né? Como é gostoso. Mas ela já foi, o netinho, a netinha é um espírito imortal, teve suas experiências, e nem sempre foram experiências de elevação, de bondade, de amor, nem sempre. E ele vem todo fofinho, né? A gente tem vontade de morder aquela bochecha, de apertar. Quando faz 15 anos a gente se arrepende de não ter feito, né? Mas vem do jeito inocente que a gente abraça. Está retornando, está tendo a oportunidade. E ali está a vida, ali está um espírito milenar. Então Deus, sabendo disso, Jesus sabendo disso, passou para a gente por como que Deus nos criou. Ele nos criou simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. O destino de todos nós aqui é a perfeição. Todos seremos espíritos perfeitos. É difícil imaginar que Jesus foi um homem primitivo. É difícil. Mas Jesus já foi um homem das cavernas. Ele morava em como é que chama? Em maloca, em toca, em caverna. Caverna, caçava para comer, andava em bando. Kardec perguntando uma vez sobre que come gente, como é que é? Antropófago. Mas ele foi e os espíritos respondem para ele, você mesmo foi um destes, falando da evolução. Então nós já passamos por tudo isso e Jesus também passou. Jesus morou um dia num planeta primitivo, que a gente vê na história, está registrado na história pelos artefatos. Jesus morou num mundo de provas e expiações, como é o nosso.
deve ter tido uns políticos, gente fina lá, igual a gente tem aqui. Passou por tudo isso, toda experiência. Depois Jesus foi para o mundo de provas e expiações, foi para o mundo de regeneração, que é um mundo melhor, onde o bem sobrepuja o mal. Aqui o mal ainda, um planeta de provas e expiações, o mal prepondera sobre o bem. De regeneração, o bem supera o mal. Depois ele passou por um planeta feliz, para o mundo divino, e ele hoje tem a liberdade de circular os mundos, de circular as galáxias, de ter uma visão muito mais ampla do que a nossa. Ele é um irmão mais velho. E o nosso destino é esse. É esse. Ainda estamos aqui. É um processo. É um processo. E Deus, sabendo disso, sempre nos dá a oportunidade de crescimento. Sempre. Por isso, ele recebeu o filho de lapidador dos bens. E essa é a história, não tenham dúvidas, de todos nós. De todos nós. E aí também está intrínseco o grande amor de Deus por todos nós e a lei do perdão. Como nós precisamos de perdão e erramos muito nessa caminhada, nos equivocamos muitas vezes, a gente deve perdoar aquele que está caminhando mais atrás. Quantas vezes em oração a gente pede: Jesus, me perdoa, eu errei, me ajuda, por favor. Todos já fizeram isso? Meu Deus, me ajuda, eu não vou fazer mais isso. No dia seguinte faz de novo, né? Um dia seguinte faz de novo. E às vezes vem uma vida inteira fazendo, se arrependendo, fazendo, se arrependendo. E como demora a gente tomar uma decisão? Não, eu não quero mais o mal para a minha vida. Como demora? E por que a gente vai condenar o outro, que ainda se compraz? A gente já está lutando, a gente já sabe o que é certo, o que é errado, não quer fazer o errado, quer fazer o errado, muitas vezes não quer mais fazer o errado, muitas vezes faz por falta de forças, de vontade, de querer, porque a gente faz porque a gente não quer. Mas a gente já está lutando, e outros ainda fazem porque gostam. Como a gente faz coisa errada ainda porque gosta. Alguns não estão nem aí para o crescimento, querem continuar estacionados fazendo mal. Então a gente tem que perdoar, a gente tem que entender, a gente tem que compreender. E perdoar não é levar a pessoa para casa e dormir com ela, deixar. Como é que você vai botar alguém que você não confia dentro da sua casa? E quando vocês observam o que mais machuca a gente no noticiário do mundo, como estupradores, aqueles que abusam de crianças, ladrões, devassos, isso aí machuca a gente. Ali está um filho de Deus, que um dia vai ser um anjo, vai ser um santo, um dia vai ser como Jesus. Claro que ele tem que arcar com as responsabilidades dele. Claro. Deus não passa a mão na nossa cabeça, vai passar na deles. Vai responder, vai sofrer por isso. Responde perante a lei dos homens e responde perante a lei de Deus. Quem sabe nós já não fizemos isso também? E Deus não condenou nenhum de nós. Estamos aqui, esquecidos do passado e relembrando, através da doutrina espírita, que é o Consolador prometido, o que Jesus nos disse quando veio à Terra. E no movimento espírita, esses que estão à frente, que ficam falando, fazendo palestra, esses médios ostensivos, esses que estão aqui no CEAP, não vou ficar sozinho nessa, tá? Ouvimos Jesus. E entrou por aqui e saiu por aqui. Éramos o caminho. E mais ainda, sabe quem foi que ouviu Jesus? Jesus foi no mesmo seio do povo que ouviu Moisés.
O mesmo. Moisés deu uma preparada ali, porque ele já tinha uma ideia do Deus único. Vem Jesus, 1.600 anos depois. Agora vem a doutrina espírita, 2.000 anos depois. 2.000 com 1.600, 3.600. Vocês estão atrasados 3.600 anos, pelo menos. Está insistindo com a gente. Deus não desiste. Deus não desiste e vai nos dando oportunidades. Oportunidades em cima de oportunidades. Porque o nosso destino é a perfeição, como dissemos. E a perfeição significa equilíbrio, estabilidade e crescimento espiritual e moral. As duas asas que equilibra, que traz estabilidade, é a moralidade e a intelectualidade. Porque não adianta só ficar rezando. Quem vai fazer a ponte? Quem vai descobrir a vacina, o remédio, o avião e tantas coisas que facilitou a nossa vida? Então, a gente tem que crescer dos dois lados. E Jesus cresceu assim. Adiantava Jesus falar de física quântica? Não adiantava. Não adiantava. Hoje a gente não sabe o que é isso, né? Eu falei física quântica porque é bonito, eu também não sei não. Mas adiantava Jesus falar assim, tem Marte, Júpiter, falar do nosso sistema solar e falar assim, tem vida em outros planetas, tem vida em Marte, tem vida em Júpiter, Saturno. Adiantava ele falar? Não, mas ele sabia. Ele disse assim, há muitas moradas na casa do Pai. Só disse isso. Era o que o povo alcançava. Para hoje a gente entender que essas moradas é o universo. A riqueza que nós temos é o universo. O filho pródigo quis aquele pedaço de terra, mas nós, como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e o universo nos pertence. Os planetas e os mundos, todos os mundos, foram criados para a evolução do ser humano, para o nosso crescimento. Em todos os mundos existe vida, tem vida. Vida que vive gente como a gente. E nós, muitos de nós, somos exóticos aqui no planeta Terra. Já viemos de outros mundos. E nós iremos ainda para outros mundos. Do jeito que andam as coisas, a gente tem que fazer força para pelo menos ficar por aqui, para não ir para um mundo pior. Porque os mundos são solidários. E essa parábola do filho pródigo fala tanto disso que faz a gente entender até a Gênese da Bíblia, a história de Adão e Eva, a história de que eles foram expulsos do paraíso, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Caim matou Abel, né? Estão prestando atenção, quero ver se estão prestando atenção. Caim matou Abel, mas Caim vai e se casa. Encontra uma cidade, se casa, tem filhos. Ora, não era Adão, Eva, Caim e Abel? Como é que ele se casou? Com quem? De onde saiu? Essa página a gente arranca, joga fora, que não entende, né? Mas a doutrina espírita fala disso, dessa solidariedade entre os mundos. Esses espíritos decaídos representam os espíritos que vieram para a Terra para ajudar no crescimento da Terra, no progresso do planeta Terra. E hoje já se fala bastante, né, com o advento da doutrina espírita, dos capelinos, que esses espíritos foram exilados desse planeta e vieram para a Terra para ajudar no progresso da Terra. Tem um livro chamado Exilados de Capela, de Edgar Mondo, que fala sobre isso. E o Emmanuel, através do Chico, ratifica isso. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele diz que esses espíritos formaram algumas raças aqui na Terra, alguns povos. O povo judeu foi um deles. E que Jesus volta ali, no seio desse povo, mesmo povo, os recebendo aqui na Terra.
Só que eles ainda não retornaram, não tinham retornado da casa do pai. Ali, a raça judaica era parte desse povo que veio daquele planeta. A raça ariana que deu ao povo europeu é um outro grupo, mais orgulhosos, intelectualizados. E assim foram se dividindo aqui esses grupos no planeta Terra, mas Jesus, vocês leiam lá, eles exilados de Capela. É o retorno do filho pródigo. Eles vieram para a Terra e aqui Jesus os recebeu. Então, quando o planeta Terra estava sendo, nesse mesmo livro, planejado, estava sendo trabalhado, Jesus já estava à frente do planeta. Ele com um grupo de engenheiros siderais. Então a gente não faz ideia da elevação do Cristo, da grandiosidade desse Espírito, do amor que ele tem pela humanidade. Então ele conhecia tudo, ele conhecia biologia, ele conhecia química, conhecia física quântica. Ele conhecia e ele tinha amor. E para a Terra se transformar, sair de um estágio de planeta primitivo para um planeta de provas e expiações, vem Jesus falar do amor. Vem Jesus falar do amor. Ele marca um período antes dele e depois dele. E para impulsionar a Terra para um planeta de regeneração, vem a doutrina espírita. Aí vocês vão dizer, mas a doutrina espírita só tem basicamente aqui no Brasil. A mediunidade tem em tudo quanto é lugar. Mas a doutrina espírita, a árvore veio transportada para cá, da França para cá. Para que a gente possa florescer para o mundo inteiro. Passar de maneira lógica essas verdades, essas ideias espíritas sobre reencarnação. Porque reencarna todo mundo, quem acredita, quem não acredita, em qualquer parte do mundo. Principalmente a imortalidade da alma mantendo a sua individualidade. E daí você vai entender reencarnação, comunicabilidade, pluralidade dos mundos habitados e etc, etc. Todas essas verdades o mundo inteiro precisará conhecer. Nós estamos na vanguarda desse pensamento, na vanguarda. E esse pensamento, ele se espalhará para o planeta inteiro. Deus tem paciência. Não está tendo paciência com a gente há 3.600 anos? Como é que a gente quer que todo mundo mude de repente? Então isso vai levar ao longo do milênio. Ao longo do milênio. As coisas estão mudando muito rápido. Muito rápido. A ciência muda muito rápido, tem crescido muito, vai crescer muito mais. Nós vamos ter grandes surpresas. Daqui a pouco vai se descobrir vida em outro planeta. Está em breve, está perto. Isso está no campo da ciência. Aí as religiões vão ter que se reformular, vão ter que rever os seus conceitos. A humanidade terá que rever tudo isso. E tudo se transforma muito rapidamente. E a gente vê no Livro dos Espíritos que a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Olha, a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Isso está no Evangelho, isso está no Livro dos Espíritos, isso está no Livro dos Médiuns. E essas ideias se espalharão. Tudo porque o Pai nos dá a oportunidade sempre. Porque ninguém morrerá, a morte não existe na criação. Só existe vida. Lavoisier já descobriu, né, na natureza. Como é que é? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A matéria se transforma, mas Lavoisier não falou do espírito imortal. Esse permanece e permanecerá sempre, porque Deus assim o quer. E na sua sabedoria, Ele colocou em nós as potencialidades da alma que serão desenvolvidas. Em nós, essas potencialidades serão desenvolvidas.
Por que então ele criaria um inferno? Ele nega isso. Ele nega nessa parábola e em várias outras passagens. Nós somos imortais. De Deus, das mãos de Deus, nós viemos. Vamos botar a mão de Deus. Será que Deus tem mão? Será que Deus tem mão? De Deus nós viemos. Para Deus nós retornaremos. Paulo de Tarso, numa definição, ela falando do céu e do inferno, ali no livro dos Espíritos, ele diz que o objetivo é gravitar em torno da ordem divina. Uma resposta belíssima, ela é enorme, dá uma página inteira. A questão do inferno é tão importante porque na época só tinha igreja católica e o protestantismo. É céu e inferno. Que Santo Agostinho dá uma resposta, Platão dá a resposta na mesma pergunta. Platão, Santo Agostinho, Lamennais e Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso diz logo na primeira frase, o destino do homem é gravitar em torno da unidade divina. Para isso existem três coisas, aí ele continua lá, ciência, o amor. Então, o amor é uma dessas potencialidades que a gente desenvolve. O amor é uma delas. E nós só estamos aqui ainda porque nós não aprendemos a amar. Nós sempre repetimos isso, nós não sabemos amar. E o amor, essa palavra está tão banalizada que se utiliza para tudo. E o amor foi o que Jesus trouxe e nos recomendou, porque nós não sabíamos amar. Agora vocês imaginam, nós falamos aqui que nós viemos lá desde a época de Moisés ouvindo a mesma coisa. Claro, tem outros pensamentos no Oriente, esse é um pensamento do Ocidente, aqui no mundo ocidental. Você vê na Índia, eles falam da reencarnação, mas tem a metempsicose, tem outras ideias, não alguns grupos trabalham isso de maneira bem clara, mas nem todos. Dentro do budismo, dentro do islamismo, só que não estão essas ideias não estão bem claras como nós fazemos aqui com a doutrina espírita. Você vê que a igreja não tem essa ideia clara. Ela fala da ressurreição, mas a ressurreição existia na época do Cristo com o nome de... A reencarnação tinha o nome de ressurreição. A reencarnação tinha o nome de ressurreição. Mas eles confundiam. Olha como esse progresso moral é lento. Eles confundiam. Tanto que eles perguntam lá, na hora que Jesus está falando de João Batista, eles perguntam, os próprios apóstolos, os discípulos perguntam, mas Senhor, para que viesse o Messias, que era o próprio Jesus, não está escrito que era necessário que Elias voltasse? Vocês lembram do Elias, né? Lá que está no Antigo Testamento, aquele que cortou a cabeça dos profetas de Baal. Não era necessário que Elias voltasse? Aí Jesus disse, ele já voltou e vocês não compreenderam, não o reconheceram. E ele termina ali, era de João Batista que ele se referia. Mas antes dessa passagem, antes disso se dar, ele pergunta, o que dizem os homens que eu sou? Era isso que eu queria. Que dizem os homens que eu sou? Aí eles respondem, uns que é João Batista, né? Outros que é Elias, e outros, alguns dos profetas reencarnados. Olha a confusão. Como é que Jesus podia ser esse João Batista se ele era primo dele? A confusão que eles faziam. Eles não entendiam, como não entende alguns nas igrejas. Mas vocês vejam como esse pensamento, tudo para o filho voltar ao pai, tudo para nós voltarmos ao regaço do pai. Vocês vejam que hoje nas igrejas já se fala da manifestação, tem as revelações. Na igreja católica, nas igrejas pentecostais, e além das igrejas pentecostais, nas igrejas batistas e tantas outras, o Espírito Santo fala. A gente não escuta toda hora um pastor falando, o Espírito Santo me revelou. Aqui é o demônio, lá é o Espírito Santo. Né? Fazem cura, os carismáticos com as curas,
Os carismáticos fazendo revelações, Igreja Católica. Então isso é devagar, porque os médiuns estão eclodindo em todas as religiões, em todos os lugares, em todos os setores da sociedade. E a mediunidade é um grande instrumento para o retorno para a casa do Pai. E como ela tem sido utilizada mal. E quanta ignorância em torno da mediunidade. A própria igreja, na Idade Média, queimava os médiuns. Queimava, torturava. Na Inquisição se torturava. Se torturava para que a alma se arrependesse e voltasse para Deus. Agora veja o que aqueles homens faziam. Né? Aqueles instrumentos que eu não vou criar aqui na cabeça de vocês. Olha quanta ignorância. Fizeram o mesmo com Jesus. Diziam que Jesus era bruxo, que era feiticeiro. O mesmo. E hoje ainda falam da feitiçaria do Cristo. E o engraçado é que a gente dá passe em espíritos aqui na reunião mediúnica e eles veem alguma coisa, o espírito diz para você é feiticeiro, e como é que você fez isso? A gente só usou o magnetismo. E Jesus tinha tanto conhecimento, né, da manipulação dos fluidos, da matriz de toda, olha como ele tinha conhecimento. Aqui a gente fala de fluido cósmico universal, a matéria na sua essência, na sua pureza maior. Jesus podia falar disso? Do FCU, fluido cósmico universal. Vocês têm um fluido cósmico universal, a matéria é derivada de lá. Não tinha nem aquela... A tabela a tabela periódica. Foi se descobrindo. Hoje o homem já sabe que tem uma matéria mais pura, dali que se deriva tudo. Jesus já conhecia isso e muito bem. Então ele vai na matriz, ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes, ele transforma a água em vinho. Não dá para falar isso aqui em 10 minutos e 1 hora. Mas o caminho é esse, ele conhecia, ele manipulava os fluidos. Olha, aí ele foi morto como feiticeiro, como bruxo, como aquele que estava desvirtuando a sociedade, tudo por causa do interesse humano, interesse que os fariseus tinham, monetários, de controle sobre a sociedade. Hoje não tem mais isso, né? Ninguém quer controlar a gente, né? Pois é. Então vocês vejam desde que o mundo é mundo. Mas Jesus conta essa parábola dizendo, olha, quando vocês quiserem, quando vocês cansarem do mundo, eu estou esperando vocês. O Pai está esperando quando vocês estiverem cansados do mundo. Venham. Mas tinham 2 irmãos nessa parábola, não tinha? Tinha um outro que ficou com inveja. Ainda bem que negócio de inveja era só lá na época de Jesus, né? Um irmão ficou com inveja do outro. E ele vai lá para o pai. Ele vai lá para o pai dele, né? Pô, pai, estou contigo aqui, trabalhando junto, suor. Esse teu filho, esse meu irmão, dilapidou, usou lá um termo lá que eu não sei o que ele falou, né? E foi para o mundo. Está o termo ali que eu esqueci. Esse dilapidador, gastador. E o senhor recebe ele assim com festa? Faz uma festa para ele. O senhor nunca matou um cabrito para mim. Para ele manda matar um boi. Dá banho, bota ali, ficou com ciúme. Mostra bem, né? Olha como Jesus era sábio, né? Clarividente. Ele sabia da natureza humana. Sabia. Ele, meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu. Esse filho estava perdido e voltou lá. Ele estava perdido e se encontrou. Ele chama a atenção do filho. Ele não condena o filho, mas ele ama. E quantos ainda têm inveja, têm ciúme? E o mal muitas vezes existe porque ele tem inveja, porque ele tem ciúme, porque ele tem raiva do bem. Porque ele gosta das trevas, ele gosta da luz, e como ele não quer ou não tem forças para se reerguer, ele quer puxar quem está em cima. Como nós sofremos aqui porque nós estamos com a casa aberta. Vocês não imaginam.
a casa funcionando normalmente, falando o nome do Cristo, divulgando abertamente pelos esses negócios aí meio, né, que vai para tudo quanto é lugar. É redes sociais. O Marquinhos, ele não está aqui, o Marquinhos fez o levantamento desse podcast. Aprendi, tá vendo? No mundo inteiro é ouvido, é o podcast mais ouvido em termos de doutrina espírita, porque as casas não estão funcionando, é o mais ouvido. E essas transmissões na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, no Japão, em todos os lugares do mundo, até na Austrália, estão ouvindo, estão falando do Cristo, falando abertamente que Deus é bom, que Deus existe e que o Pai está esperando todos nós, está só esperando que a gente queira, se arrependa e volte para Ele. Está de braços abertos nos esperando. E fala para... Então, como isso está acontecendo, a inveja de espíritos desencarnados e encarnados também batem, jogam pedra, e se a gente bobear, a gente cai. Por isso a gente estuda aqui, já que a gente teimou em abrir, tem que manter. Aí a gente estuda domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e vai. Não vamos ter palestra semana que vem, só no dia 25 que não tem como, a gente tem que estar com a família, não dá para fazer a palestra, mas eu estando em casa, eu vou estar em casa, eu vou fazer uma prece aqui, a gente tem que manter a luz acesa. A luz acesa. Quantos espíritos vêm aqui ser socorridos, desencarnados? Quantos encarnados vieram para cá? Quando a gente fez esse salão, tinha uma pessoa, duas, eu falei assim, poxa, mas que salão grande, só vem duas, só vem três. Graças a Deus, a gente vê as reuniões com muitas pessoas nos ouvindo, buscando a Jesus, buscando esse entendimento sobre a vida espiritual, de quem nós somos. Se você não sabe quem você é, para onde que você vai? Você não sabe também para onde vai. Nem sabe o que está fazendo aqui, o que é pior. Fica perdido. Vocês já viram pessoa que fica enlouquecida, que perdeu a memória? Quem é você? Não sei. De onde você mora? Não sei. Né? Aí ele tem fome, ele vai e come. A gente se torna dessa maneira, um autômato. Porque a gente não sabe quem é. Porque a gente não medita. Porque a gente não presta atenção na gente, a gente não se conhece. E será que eu sou o filho pródigo ou o filho dilapidador, o filho pródigo dilapidador ou o filho invejoso? Em que posição eu estou? A gente precisa parar para pensar. Sempre o mundo lá fora prevalece aos meus interesses espirituais? Sempre foi assim, hein? Não tenham dúvidas. E hoje? Com a doutrina espírita, com todo esse ensinamento, com a inteligência que a gente já desenvolveu para compreender isso. Aí a gente associa a parábola novamente do semeador. Tem aquela que o pombo levou, né? Os passarinhos da estrada, aqui caiu entre a terra, ela dá uma brotadinha, mas o sol queima, não tem profundidade, né? Ali a terra na pedra queima. São aqueles que entram, poxa, legal isso aqui, interessante, mas continua no mundo. E aqui cai no espinheiro, ela cresce melhor do que aquela da pedra, ela cai, vai indo, mas o espinheiro sufoca, ela morre. São aqueles que vêm, acham muito interessante a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, são belíssimos, profundos, mas o mundo fala muito mais alto. Ele vai para a casa de praia, ele vai buscar. Eu não tenho casa de praia, né? A gente mora na praia, né? Vai para a praia, né? Vai para a praia, vai para o mundo. E aquilo morre dentro da gente. E mais, esses são os espíritas. São os espíritas que conhecem a doutrina. Fizemos 2 minutinhos, conhece, mas qualquer coisa ele vira as costas e vai embora. Ele não gosta de mim porque eu usei uma camisa amarela. Ele, mas eu não gosto de amarelo, eu vou embora. Não gosto da camisa amarela, não vem mais.
ele vira as costas para o Cristo novamente. Ele não entendeu, ele é a semente que brotou entre os espinheiros. Ele é egoísta, não é do jeito dele, ele vai embora. E a casa é de todos nós, mas precisa de regras, precisa de disciplina, senão a gente não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Então Jesus está nos esperando. Está nos esperando. Nós somos os filhos pródigos. E a hora é essa. A hora é essa. A gente está com esclarecimento, a gente está com a oportunidade de trabalho. Médiuns, está na hora de acordar, de trabalhar, porque senão a gente pode nem voltar para a capela, porque aqui eu estou vendo que todo mundo aí é capelino, vou botar medo em vocês, veio de lá, está aqui, e imagina a gente ter que sair daqui e ir para o mundo inferior, de novo. Chega, né? Chega de sofrer, chega de chorar. Obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado. Tenham um feliz Natal. Natal não, ainda tem uma reunião pública a semana que vem antes de Natal. Quarta-feira ainda tem. Mas vamos continuar perseverando, estudando, trabalhando, servindo junto com Jesus ao nosso próximo, porque tudo se resume no amor. Tudo se resume no amor. E Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então vamos aprender a amar-nos uns aos outros. Muito obrigado, tá? Deus nos abençoe. Nós agradecemos ao Nilton pelo estudo que ele nos trouxe e vamos então preparar para o nosso passe. Pedimos aos médiuns que ocupem os seus lugares. Senhor Jesus, eis que é chegado o momento do passe e mais uma vez te pedimos a tua proteção, a tua ajuda para os nossos médiuns. Abençoa suas mãos, Senhor, e ajude a eles, amparando-os e sustentando-os. Que o teu amor possa envolvê-los e ajudá-los na transmissão das energias salutares, para que todos possam sair daqui sentindo equilibrados, harmonizados, sentindo bem, sentindo feliz. Que seja em nome de Deus e em teu nome, Jesus. Em nome do guia espiritual de cada médium, que possamos iniciar o nosso passe. Vendo o Evangelho que foi lido essa tarde para nós, lembramos como em tempo passado, Jesus, entre os filhos de Israel, levou a verdade, e isso ele vem dizer para nós hoje, vem trazer a verdade, e essa verdade nós encontramos na doutrina espírita. A doutrina que veio para nos mostrar o caminho. Vem nos ensinar o que Jesus deixou em outros tempos. E nós hoje, presentes, quiçá somos esses filhos
estamos diante da verdade. Só depende de nós. Depende de nós querer seguir, querer trabalhar para Jesus. Depende de nós. Essa é a nossa oportunidade. Temos muito trabalho em nossas mãos a ser feito. Precisamos de ajuda dos nossos guias, precisamos da ajuda de Jesus e lembrar das verdades que foi deixada para nós. Ele veio ensinar, veio consolar, e nós estamos aqui para sentir Jesus, sentir os nossos guias, a esses irmãos que nos abraça, que nos consola. Se estamos desesperados em dores, se não sabemos por onde andar, vamos lembrar de Jesus, pedir ajuda aos espíritos, pedir ajuda a eles, pois podem nos ajudar. Somos trabalhadores. Vamos então voltar nossos pensamentos para Jesus e vamos agradecer. Senhor Jesus, com os nossos corações radiantes de alegria por essa tarde tão amorosa e proveitosa para todos nós. Nós te agradecemos muito, Senhor. Mas ainda somos tão necessitados que precisamos te pedir que ajude-nos a retornar aos nossos lares em paz, em harmonia, em equilíbrio. Que tudo que estamos recebendo aqui, nesta casa de amor que nos acolhe, nós possamos nos lembrar e colocar em prática na nossa vida diária. Ajuda-nos, Senhor, a ser terra fértil, que essas sementes possam germinar em nossos corações e dar frutos, dar muitos frutos, para que possamos caminhar na tua direção, na direção de Deus. Ampara-nos, Senhor, que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, em nome do amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.